No próximo bloco, garimpo ilegal invade a maior terra indígena do país. Os indígenas Yanomami nos chamaram para mostrar isso aqui. É resto de garimpo. Isso aqui um dia já foi floresta, agora é buraco e sedimento. A maior terra indígena do país está sendo invadida pelo garimpo ilegal. Esse é o assunto da reportagem do Murilo Salviano que você vai ver agora. E o Murilo está aqui com a gente para contar um pouco dessa expedição na Amazônia, né, Murilo? É isso, Polly. Eu e o editor Rafael Norton viajamos por várias aldeias do povo Yanomami em Roraima e no Amazonas. E o que vocês viram por lá? Tem muito garimpeiro? Então, a FUNAI diz que são 10 mil garimpeiros em atividade. Os ambientalistas dizem que esse número pode chegar a 20 mil, mas fato é que a gente sobrevoou essa região e encontramos quilômetros e quilômetros de paisagem devastada. E os indígenas relatam um clima de medo por causa da pressão de grupos de garimpeiros que estão cada vez mais próximos das aldeias. Nós estamos no meio da floresta amazônica, na comunidade Papiú, que é do povo Yanomami. E eles estão nos levando até uma currutela de garimpeiros. Garimpo ilegal. A terra indígena Yanomami é a maior do país. Fica entre os estados de Roraima e Amazonas, numa área de 96 mil quilômetros quadrados. Aqui vivem 27 mil indígenas, que dependem da caça e da pesca. Extremamente difícil essa caminhada, já passamos por pelo menos 6 igarapés, por um terreno pantanoso. Depois de quase 2 horas de caminhada, a gente acabou de chegar em uma área de garimpo. Alguns objetos revelam que os criminosos estiveram aqui há pouco tempo. No igarapé, espuma de poluição. Os indígenas Yanomami nos chamaram para mostrar isso aqui. É resto de garimpo. Isso aqui um dia já foi floresta, agora é buraco e sedimento. Pode até parecer pequeno, mas quando se vê de cima, é uma sequência de escavações. Sobrevoamos a região num monomotor. Quem nos guia é Dário Copenaua, um dos principais líderes do povo Yanomami. Aqui, região do Alto Rio, do Cajaí. A comunidade Papiú nos recebe com enfeites de urucum e de guaraná e com um pedido de socorro. No dialeto Yanomã, este indígena relata que os garimpos estão se aproximando da aldeia e que ele teme a volta ao passado. Ele relembra os conflitos da década de 1980, quando centenas de indígenas morreram doentes e assassinados. Em 1993, o massacre de Hashimu. 16 Yanomamis mortos a tiros e mutilados com facão por garimpeiros. O crime foi julgado como genocídio. Em 2011, o Fantástico esteve na região e registrou uma nova corrida pelo ouro. Se a polícia leva nós e nós puder voltar, nós voltamos de novo. Agora, os indígenas afirmam que a atividade garimpeira e os conflitos voltaram a se intensificar. No ano passado, a Polícia Civil de Roraima registrou 7 mortes em áreas ilegais de garimpo. Neste ano, já são 10 mortes. Um relatório da Polícia Federal, que embasa uma investigação do Ministério Público sobre a extração clandestina de ouro, destaca que os garimpeiros se beneficiam da estrutura precária de repressão que possuem os órgãos públicos envolvidos no combate e que a instabilidade causada pela presença dos garimpeiros pode gerar novos confrontos e genocídios contra os indígenas. Esta mulher, também no dialeto Yanomã, se mostra indignada. Ela diz que sua preocupação é com os índios mais jovens, que são um novo alvo dos criminosos. Eles são cooptados em troca de celulares. Este vídeo estava em um dos aparelhos deixados na aldeia. São 8 minutos que mostram as entranhas da destruição da Amazônia. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comigo trabalhando. Que roda 24 horas. Jatos d'água, lama. Lá está a caixa lá em cima, lá, ó, para onde vai o minério. E o estrago, causado por um grupo de apenas 10 garimpeiros. Imagine agora o impacto de 20 mil que estão espalhados pela terra Yanomami. A lei atualmente proíbe garimpos em terras indígenas, mas eles avançam e, além da destruição do meio ambiente e dos conflitos armados, ainda trazem doenças e o consumo de álcool.
Aqui temos novas doenças na comunidade, já temos casos de HIV em território indígena, temos casos de tuberculose, o grupo indígena é considerado vulnerável para tuberculose, temos algumas doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia, e temos doenças também que já estão na região há bastante tempo, como a malária. Aqui na aldeia Papiú, 10% dos índios têm sintomas ou casos confirmados de malária. E muitos estão contaminados por mercúrio, usado no processo de extração do ouro. A Fundação Oswaldo Cruz analisou neste ano mulheres e crianças Yanomamis da região Maturacá. Mais da metade apresentaram índices de mercúrio acima do limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. Quando o mercúrio é utilizado no garimpo, ele cai no rio e ele se mistura aos micro-organismos aquáticos, ele contamina os peixes e quando a população se alimenta de um peixe contaminado, acaba se contaminando. 3 anos atrás, uma outra pesquisa da Fiocruz indicou que mais de 90% dos índios examinados da aldeia Aracaçá estavam contaminados. Os rios mais atingidos na terra Yanomami são Mucajaí, Catrimane, Apiaú e Urariquera. O estado de Roraima não tem nenhum garimpo legalizado pela Agência Nacional de Mineração. Mas o ouro já é neste ano o segundo principal item de exportação do estado, o que surpreendeu a Secretaria de Planejamento. E em 2019, até julho deste ano, já constatamos 288 quilos com origem declarada como sendo do estado de Roraima, o que nos causou, de certo, muita surpresa. O secretário diz que numa apuração interna verificou-se que esse ouro foi exportado para a Índia e para os Emirados Árabes, pelo valor de quase 12 milhões de dólares. E isso então não gerou nenhum tipo de benefício para o Estado? Nenhum tipo de benefício para o Estado. Nenhum tipo de retorno de imposto, nada? Absolutamente nada. Diante do avanço dos criminosos, o maior líder Yanomami, Davi Copenaua, convocou lideranças de 23 aldeias para discutir o futuro da etnia. São 5 dias de reuniões sobre cultura, saúde, educação, direito dos povos indígenas e o principal tema, garimpo. A gente chamou os jovens para discutir, não é para entrar nesse papo do garimpo, enganação, aliciamento, e a gente está avisando e alertando a cabeça dos jovens. O líder da aldeia Xirobi, onde acontece a reunião, relata que os criminosos tentam negociar ouro em troca de plantações e espelhos. Os garimpeiros ilegais aqui são chamados de cutias. Cutia é o ladrão. O líder do povo Iekuana, uma outra etnia que vive ao norte da terra Yanomami, nos acompanhou num sobrevoo pela comunidade Waikás, a mais atingida pelo garimpo. Neste trecho, o rio Urariquera já foi tomado pela lama. Hoje a gente quer ter um poço artesiano para a gente beber água, porque a gente não pode beber mais água do rio, e agora? Nem do igarapé. E agora? A gente vai buscar ajuda aonde? Quem vai ajudar o povo da comunidade? Os garimpos estão cada vez mais próximos da aldeia. Este aqui, por exemplo, está a 20 minutos de caminhada. As pessoas não querem mostrar a cara aqui porque é isso, ameaças depois vem. Não tem aquele fluxo de ver as pessoas andando livre, né? Para você ficar na aldeia assim. A comunidade está com medo. A comunidade está com medo de sair de casa. Ele afirma que as operações do Exército ajudam a diminuir esse clima de tensão. Nós deslocamos tropas nessas áreas, na área de entrada, na reserva, né? E esses militares controlam o acesso do rio, fazendo uma triagem, um controle de acesso, só permitindo a passagem de indígenas e limitando a logística ao garimpo, que é o ponto mais importante, né? Mas muitos criminosos nem se intimidam. Você vai ver agora imagens inéditas da região mais devastada da terra Yanomami. Essa aqui é a Tatuzão, é onde está a maior concentração dos garimpeiros. O Tatuzão são quilômetros e quilômetros desmatados e de buracos às margens do rio Urariquera. Flagramos uma atividade intensa de garimpo. Tatuzão é o seguinte, as pessoas eles começam a trabalhar cavando a terra, né, na verdade, destruindo tudo, derrubando a árvore que está na frente, aí vai fazendo buraco, até chegar aonde ele quer. E aí ficam vários buracos, por isso o apelido Tatuzão. Tatuzão, porque eles cavam, né? Neste momento, nosso avião se aproxima da maior cratera de todas, onde cresce uma vila clandestina. Uma vila de negócios entre as pessoas que estão habitando lá. A FUNAI não quis gravar entrevista,
O governo federal estuda regulamentar a atividade de garimpos em terras indígenas. Na última sexta, o presidente Jair Bolsonaro disse aos jornalistas no Palácio do Planalto que um projeto está sendo analisado pelo Ministério de Minas e Energia. Eu pretendo, uma vez, caso consiga legalizar, ter, junto com os pelotões do Exército Brasileiro, ter lá uma agência da Caixa Econômica para comprar isso deles, proporcionar segurança e agregar valor para nós. Chega de entregar o que nós temos de mais valioso de graça. Essa que é a minha intenção. O líder da maior terra indígena do Brasil é contra a regulamentação desse tipo de garimpo. Todo povo Yanomami de Kuana não quer garimpar. Hoje eu estou revoltado. Eu estou revoltado com o meu chefe, presidente da República do Brasil. Se homem não aprender, proteger, no futuro a gente não tem mais Yanomami não. Não tem mais de índio do Brasil. Aqui é a minha floresta. A floresta é a nossa casa.